Glória a Deus. Pode se assentar, pessoal. Que alegria. Hoje, quando eu e o João chegamos ali, essa equipe tão gentil nos levou até a sala para que a gente pudesse fazer um lanche, alguma coisa assim. Sempre carinhosos e atenciosos. E eles, olha, daqui a pouco a apóstola vem. Gente, fique à vontade, eu estou em casa. Relaxa. E é assim que eu me sinto aqui no Ministério da Fé, me sinto em casa. E 15 anos, hein, gente? Glória a Deus. Debutando, transformação extrema. E eu me lembro da primeira vez que eu vi, e todos os anos tem sido muito especial para nós, muito marcante, além de ser um tempo de ministração da palavra, é também um tempo de comunhão. Nos bastidores acontece outra TE, né? E como Deus fala conosco, como coisas loucas já aconteceram nesses bastidores, e como Deus nos ensina, nos treina, nos estica, nos corrige, é maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais num tempo como esse, e com esse tema, céus abertos. Sem mais delongas, eu queria que nós fôssemos direto ao ponto, porque hoje nós temos uma leitura bíblica extensa. Então, abra comigo a sua Bíblia em Atos. Aleluia. Atos capítulo 6. A gente não tem ideia do privilégio que a gente tem, né, gente? De poder estar reunidos num culto público e a gente poder usar a Bíblia. Gente, isso é um grande privilégio. Muitos cristãos gostariam de estar vivendo isso agora. Então, aproveite o que você tem hoje. Amém? Atos, nós vamos ler o capítulo 7 de Atos, mas antes nós vamos começar no capítulo 6, ok? Então, fique atento. Procure acompanhar a leitura bíblica, ela é um pouco extensa, mas a palavra de Deus é a verdade que nos liberta e nos faz discernir entre a mentira e a verdade. Ela é o alimento que nós precisamos para esses dias, então fique atento na leitura bíblica, não se distraia. Nós vamos começar a ler aí, a partir do verso 8, do capítulo 6 de Atos, e eu já vou passar direto para o 7, ok? Então vamos juntos. Atos 6, 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Verso 14. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento.
Mais tarde, Isaac gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se conhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se dele e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó.
mas foi Salomão que ele construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Senhor, essa é a tua bendita, poderosa palavra. Ela é o farol que nos livra dos enganos dos nossos próprios corações. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo que habita em nós, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nesse terceiro dia de TE, que ressuscite a verdade nos nossos corações pela tua graça e misericórdia, e nos livre do engano desses dias difíceis que vivemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, é uma leitura extensa, como nós acabamos de ver, porque Estevão, no seu discurso, ele fez um resumo dos fundamentos da nossa fé. O Antigo Testamento é uma tipificação, é como se fosse uma sombra apontando para aquilo que haveria de vir em Jesus Cristo. Então, desde a criação do mundo, desde Gênesis 3, quando Deus cria o homem e a mulher e estabelece o casamento em Gênesis 2, desde que isso acontece, Deus já está trabalhando pelo plano de redenção. Deus não foi pego de surpresa, não, gente. Deus é, e era, e há de vir. E a gente vai vendo a narrativa bíblica como uma coisa única. Ela trata de uma mesma história. Deus é um Deus de pactos, e Ele começa fazendo seus pactos, sua aliança com o homem, desde Adão até aquele que veio cumprir a aliança plenamente, Jesus Cristo, o qual aguardamos que venha para o grande casamento. Quando a gente vê a história, a narrativa bíblica, a gente vê que a história é sobre um casamento. Toda a história é sobre um casamento. Deus está criou uma terra para dar ao seu filho e dar a ele uma noiva. É tudo sobre um casamento. E às vezes a gente acha equivocadamente que Deus usa a ilustração do casamento para a gente entender melhor Cristo e a igreja. Mas é o contrário, gente. O nosso casamento terreno é uma sombra do casamento. Por isso é que quando acontecer o grande casamento entre Cristo e a igreja, não vai haver mais casamento. Porque o plano de Deus é que o casamento fosse um lugar de tanto amor, de tanta cumplicidade, de compreensão, de onde vidas são geradas. O plano original de Deus para o casamento hoje está um canguiço, mas o plano de Deus para o casamento continua sendo perfeito. Continua sendo um lugar que aponta
para o casamento da noiva com o noivo, ok? E para isso Deus então vai desenhando a história, e Ele vai estabelecendo pactos, e tudo isso, Estevão faz uma geral, faz um apanhado geral aqui, né? Do que Deus está fazendo ao longo da história. E no Antigo Testamento a gente vê isso todo o tempo. Todo o tempo a gente vê o Antigo Testamento apontando para o Novo. Por isso que não dá para os dois serem desassociados. Ok, gente? Não há a palavra de Deus é inteira. Não é as partes que te interessam. Tá bom? A palavra de Deus é uma coisa só. Ela é uma narrativa linear. O Antigo Testamento profetiza, o Novo Testamento cumpre. Jesus mesmo disse, eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la. E outra, todas as vezes no Novo Testamento que Jesus fala sobre as Escrituras, quando Paulo fala sobre as Escrituras, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento. Errais, não conhecendo as Escrituras, eles estavam falando do Antigo, porque o Novo estava sendo escrito, estava em andamento. Quando Jesus desce com os discípulos para o caminho de Emaús, e o texto diz que eles entraram, e quando eles foram, e Jesus ia expondo-lhes as Escrituras, era o Antigo Testamento. Ok, gente? Então, é uma narrativa única. E é importante a gente entender que, como por exemplo, Isaac estava subindo o monte ao lado de Abraão, carregando a lenha, era uma tipificação de Cristo subindo o Gólgota, carregando o madeiro. Tudo está conectado, e quando você vai vendo isso, você vai se fascinando com a Bíblia, e a veracidade da Bíblia vai tomando a sua vida e te dirigindo. Então você não será facilmente enganado, se você estiver cheio do Espírito Santo, te dando as instruções nas Escrituras Sagradas. Nossas emoções podem nos enganar, nossas impressões podem nos enganar, mas a palavra de Deus é inerrante, verdadeira, e ela é o farol que nos impede e nos livra do erro. E muitas vezes nós não estamos experimentando, como Estevão, ver os céus abertos, principalmente num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Por quê? Por que tem tanta gente que não vai voltar para a igreja depois dessa pandemia? Por que tem tanta gente frustrado com Deus? Mas como que Deus está permitindo uma pandemia dessa? Por que Deus está complicando a coisa para o nosso lado? Por que tem um tanto de pastor, servo de Deus, morrendo? Deus não está tanto no controle assim, né? Essa pandemia do diabo. Deixa eu te lembrar uma coisa. Deus não está medindo forças com Satanás, tá? Ele é o Criador. Satanás é criatura. Ok? Então por que está acontecendo? Se Ele é soberano, poderoso, Ele é o Criador, Ele deu início a todas as coisas, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Por que está acontecendo? Algum propósito Ele tem, concordam? Deus livrou Estevão do apedrejamento, gente? Mas ele viu os céus abertos. Estevão sabia quem ele era e em quem ele cria. Tem uma característica interessante quando a gente vai ver na narrativa bíblica, principalmente no Antigo Testamento. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, que a palavra de Deus diz, por exemplo, que Noé era um homem que cria, que temia a Deus, né? E Noé andava com Deus. Lá no verso 9 do capítulo 6 de Gênesis. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Enoque também tem essa narrativa. Andou Enoque com Deus. Capítulo 5, 22 e 24. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Andar com Deus é uma vida, não é um episódio de fé. E o que acontece? Às vezes nós experimentamos ondas de fé.
E a gente vem para a igreja e a gente gosta dessa comunhão que a gente tem na igreja. E aí a gente ora e a gente experimenta experiências reais, verdadeiras, aqui no âmbito da igreja, e a gente fica feliz. E a gente volta para casa motivado, a gente experimenta milagres, a gente vê testemunhos, a gente escuta testemunhos, a gente é nutrido, alimentado, e a gente, ai, que barato, a igreja é tão legal. Nossa, e ainda mais vocês aqui, que são um povo festivo, né? Aí fica mais fácil ainda o povo gostar de vir na igreja. Ai, que delícia, vamos lá na TE, vamos lá na festa, como é que chama a festa, Júnior? A festa genuína, né? Uma delícia estar num ambiente desse. Só que quando vem a crise, o que está no nosso coração vem à tona. Aquilo que a gente não percebe nos dias bons. Aquilo que passa despercebido quando está tudo bem, está tudo no lugar. Quando você pode ir e vir, quando você não precisa usar máscara, quando você não teve que enterrar ninguém. Aí Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Mas aí quando as coisas começam a dar o revés, e a doença entra na sua casa, e o luto entra na sua casa, e a dificuldade financeira entra na sua casa, e você perde o chão, aí aparece em quem você crê. Gente, o homem sempre quis estabelecer um governo na contramão do governo de Deus. É da natureza humana. Por que começou a nossa desgraça, a nossa tragédia? Porque o homem desejou ser independente de Deus. Quando a serpente propõe para a mulher, mas você acha que você vai morrer? Não, você entendeu errado, querido, você não vai morrer. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Você vai ser como Deus. E aí ela gostou da ideia. Você como Deus, gostou da ideia. Igualzinho Lúcifer. E a gente gosta de ser Deus. A gente gosta. A gente gosta de poder. A gente gosta de ser respeitado. A gente gosta de ter o nosso nome no hall da fama. Tchá, 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 tchá. Igual Lúcifer. Porque Jesus tomou o caminho contrário. Enquanto Lúcifer quis ser mais do que Deus, ou quis ser igual a Deus, Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e habitou entre nós. 30 anos no anonimato. Em 30 anos, só é citado o episódio que ele se perdeu dos pais e foi achado em Jerusalém. Ficou sendo gente. Filho, primo, irmão, vizinho. Por isso que quando ele se revelou, um tanto de gente não acreditou. Ah, fala sério. Nem os irmãos de Jesus acreditaram nele. Porque na visão do judeu, o Messias é poderoso, mas não poderoso como Deus, poderoso no molde do homem. Até hoje eles estão esperando o Messias. Mas o Messias que eles esperam tem a ver com o governo terreno. Tem a ver com um líder que vai levantar Israel diante das nações. É isso que eles esperam, um Messias que vai tornar o governo de Israel como o governo hoje ainda é a maior nação do mundo, Estados Unidos. Todo mundo olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? As eleições dos Estados Unidos mexem com o mundo todo. Mas não era nada disso. Esse aí é o pensamento de Lúcifer, que insiste. E o que Estevão está confrontando é isso. Vocês estão pondo a fé de vocês nesse templo aqui? Vocês estão pondo a fé de vocês no sacerdócio de vocês? Vocês estão querendo se apegar à terra? Ele reina sobre tudo, tudo pertence a ele. Vocês não estão entendendo. Vocês não receberam o que Deus está fazendo. Tudo que Moisés disse, eu não estou dizendo contra Moisés, não. Tudo que eles profetizaram, tudo que os profetas profetizaram, está se cumprindo em Jesus.
Agora é um novo tempo, virou a página, é um novo tempo. Agora nós miramos para a consumação dos séculos, onde ele vai descer e o trono dele será estabelecido. Gente, nós hoje vivemos como a sombra do que esperamos. Então, hoje nós temos que viver buscando justiça. Hoje nós temos que viver buscando honradez, honestidade, sinceridade, verdade. Porque esse é o reino sobre o qual nós já estamos debaixo do governo. Nós não oramos, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas quantas vezes a gente quer que prevaleça a nossa vontade? Quando Deus começa a fazer a vontade dele, aí a gente fica de bico para Deus. Como assim, Senhor, pandemia? Como assim meu pai morreu? Ele é um servo do Senhor, te serviu, te amou, deu a vida no reino. Talvez o seu pai estivesse pronto, você não. Nós estamos tão focados no nosso padrão terreno que nós não enxergamos os céus abertos como Estevão. Nós não enxergamos, os céus estão abertos. Jesus já reina, está sentado à destra de Deus Pai. Ele vai governar, Ele vai reinar. O grande casamento vai acontecer. A noiva será arrebatada. E depois que nós estivermos com Ele em núpcias, a nova Jerusalém desce do céu e toda a ordem terrena será alterada. Onde nós estamos colocando a nossa esperança? Nós não enxergamos os céus abertos, mesmo eles estando abertos diante de nós, porque nós estamos olhando para baixo. Nós estamos olhando o meu umbigo, a minha vontade, os meus projetos, o meu. Exatamente como aqueles que apedrejaram Estevão. Por que Estevão incomodava? Porque ele vinha falar que aquele templo de pedra não valia nada. Era bonito, era grande, mas para Deus não era nada, porque Deus tem a terra como estrado dos seus pés. Ele estava dizendo que os mesmos profetas que eles estavam acusando eram os mesmos profetas que os antepassados deles tinham matado, tinham desprezado. E continuavam desprezando aquele que foi anunciado, Jesus Cristo. Como Moisés foi desprezado por aquela primeira geração que saiu do Egito, aquela geração que estava diante de Estevão também estava rejeitando o ungido de Deus, Jesus Cristo. E gente, nós continuamos rejeitando. Porque a gente construiu um Deus particular para nós. Não o Deus das Escrituras, porque a gente nem leu a Bíblia toda. A gente tem 20 anos de crente e ainda não lemos a Bíblia toda. Enquanto o Islã decora o Corão, nós não saímos do livro de Salmos e Provérbios. Porque é mais gostoso de ler Salmos e Provérbios, que é uma leitura que você sai encorajado. Mas aquela parte que fala o que é pecado, o que é juízo, o que Deus vem fazer, aí a gente pula. E aí vem o evangelho da hipergraça, passando pano para pecado. Como se o sangue de Jesus tivesse sido ketchup, ou fácil de ser derramado. Uma derivação do evangelho da prosperidade. Jesus não mudou de ideia, gente. O caminho de Jesus continua sendo o caminho da humilhação e da cruz. E é aí que o diabo fica debaixo dos nossos pés. Ele está financiando poder. Ele tentou, o próprio Jesus com essa proposta indecente. Ele falou, se você prostrado me adorar, eu vou te dar as nações da terra. Cola aí. E Jesus falou, olha, sai da minha presença. Vou nem te dar conversa. Ele usou as escrituras para tentar Jesus, não vai fazer isso com você? Ele continua financiando projetos de poder. E hoje ele está assentado em um trono construído pelos homens para ele. Satanás hoje rege a terra que os homens entregaram para ele. Mas vamos lembrar que ele é um cachorro numa corrente.
O soberano é aquele que vai dando corda até que os planos dele, do soberano, se cumpram integralmente. Quando Satanás pensou que estava vencendo, ele estava prestes a ser despojado. Sabe o que é despojar? É tirar as armas. Jesus despojou todo o principado e potestade. Gente, nós estamos muito focados em nós, no que perdemos, no que sofremos. Nós estamos focados nas más notícias. Quantos morreram? Quantos comércios fecharam? E aí eu conheci uma igreja no Oriente, que é de ponta cabeça. O povo não tem nada e é feliz. Eles acham um bom motivo ser morto por amor a Cristo. Morte gloriosa. Que eu seja achado digno de ser decapitado. Eu falei, espera aí, gente, esse povo... Eu conversando com um casal egípcio, vocês não podem voltar. A polícia secreta vai pôr a mão em vocês. Se eles porem a mão é porque o Senhor nos achou digno de morrer por ele. Tá, vocês vão voltar para lá, vocês vão fazer o quê? O olhinho deles brilhava e falava assim, o Espírito Santo ensina. Eu falei assim, o que é isso aí que eu não conheço ainda? Esse nosso evangelho ocidental, mimadinho, filho de vó, criado em apartamento. Ai, mas não posso ir mais no shopping. Também não vou na igreja. Satanás está chamando, ocupa aí os lugares, pode ocupar, senta aí no trono comigo. Senta aí no trono que o homem pode te dar. Os tronos que Jesus rejeitou, nós estamos caçando para a gente. E aí os céus estão abertos. Deus está falando, fique atento aí, olha o que eu estou fazendo. Estou fazendo coisa nova, olha aí o que eu estou fazendo. O povo vai ser esmagado, moído, vai descendo do saltinho, vai se humilhando diante de mim. O povo está orando mais, o povo está mais lendo a Bíblia. Mas Deus, um tanto de gente saiu da igreja, gente. Os puros vão se purificar mais e os imundos vão se imundar mais. Tome você o seu prumo. Tome você o seu prumo. Porque gente, a gente olha para Israel, os acordos de paz, a gente vai vendo, a gente está vivendo um tempo glorioso de cumprimento de profecias. Todo mundo quer ver Jesus voltar, mas não quer ver o pau quebrar. Mas vai quebrar, querido. O pau vai quebrar. Para Jesus voltar, o pau vai quebrar. Então firma o toco aí e fala assim, aê Jesus, vamos lá. Quantos que a gente vai tirar do inferno? Porque o Senhor está voltando. A gente constrói o Deus na nossa mente. O Deus Papai Noel é o Deus bom velhinho. Né? Você pisa na bola, você vive uma vida porca, mas o bom velhinho vai falar, seu filho, prontou, né? Pecou, né? Mesmo sabendo que é pecado, né? Pecado voluntário, né, filho? Você sabe que é pecado, mas você gosta. Né, filho? Mas tudo bem, pode entrar para dentro. Papai te ama. Esse é o Deus Papai Noel. Então rasga o que está escrito na Bíblia. Que o que Jesus fala, naqueles dias, muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, curamos enfermos. Essa palavra é para crente e é para nós pentecostal. Porque, pelo que eu saiba, os reformados não expulsam demônios, não ressuscita morto. Então, hashtag fica a dica. É nós. E vão ouvir, fica longe de mim, eu não te conheço. Deus te conhece? Não é conhecer saber o seu nome, não. Saber o seu endereço, não. Conhecer é ter intimidade.
Conhecer é namorar com Jesus, porque vem um casamento aí. A noiva namora com Jesus. A noiva é apaixonada com Jesus. A noiva é rendida a Jesus. A noiva quer agradar Jesus. A noiva está se adornando de linho fino, são as suas vestes. Então não dá para colecionar pecado. Pecado na vida da noiva é acidente por causa da nossa natureza terrena. Não é uma escolha voluntária dizendo, Deus me entende. Deus não te entende, não. Esse aí é o Deus que você construiu na sua cabeça, bom velhinho, Papai Noel. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está estendendo misericórdia e graça, misericórdia e graça, misericórdia e graça. Ele manda os profetas, Ele manda o seu próprio Filho. E eles assassinam o seu próprio Filho. Vai vir o dia do acerto de contas. Vocês já leram essa parábola, gente? Tem algumas páginas da Bíblia que a gente arrancou, né? Helena, essa palavra é dura. E eu sou a primeira que escuto ela, que ela é mais perto do meu ouvido. Minha boca é mais próxima do meu ouvido. E eu serei cobrada em cada uma dessas palavras que eu estou falando. Eu falei, João, hoje fica em intercessão, porque a palavra é densa. Minha carne pula. E eu peço a Deus misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Outro Deus que a gente monta na cabeça é o Deus gênio da lâmpada. É o que satisfaz todos os nossos desejos. Basta você esfregar a lâmpada. Então dá o seu dízimo, dá a sua oferta, faça a oração, faça o seu devocional. Leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano, e o gênio da lâmpada vai satisfazer todos os seus desejos. Esse não é o Deus da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você é dizimista, ofertante, a obediência alivia as dores da sua vida. É a tal da semeadura e colheita. Deus não se torna mais santo porque você está se santificando, não. O único beneficiado com a sua santificação é você. O único beneficiado com a sua obediência é você. Deus está estabelecido e vai continuar estabelecido depois que a gente virar cinza. Que cristianismo que a gente está vivendo, pessoal? Estevão, boca dura, o que ele fez? Ele contou a história. Você sabe de onde que você vem? Você sabe por que você crê em Jesus? Você sabe qual é a nossa esperança? Qual que é a esperança cristã, gente? Qual que é a esperança cristã? Alguém ousa me responder? Hã? Não, gente. A esperança cristã é a vinda de Jesus. A salvação está disponível pela graça, mediante a fé. Nós não podemos trabalhar pela nossa salvação. Jesus trabalhou por ela. A nossa santificação é a apropriação de que nós entendemos isso. E ela começa a florescer na nossa vida, porque se você entendeu, o Espírito Santo te selou. E se o Espírito Santo te selou, você vai começar a dar fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, vai começar a brotar de você sem você nem entender. Em outra época eu ia socar o nariz dele e agora eu não estou querendo socar. Não é porque você é bonzinho, não. É o Espírito Santo que habita em você que está te ressuscitando com Cristo. Aí é aquele momento difícil que eu tenho que te falar. Tenho que te falar porque eu sou sua irmã, te amo, não quero te ver no inferno. Tenho que te falar, tenho que te mandar real. Se você não está vendo o fruto do Espírito florescendo em você, dia após dia, mesmo que seja um frutinho mirradinho, é a hora de você voltar atrás e ver se você realmente entendeu o que Jesus Cristo fez e qual é a salvação em Cristo Jesus. Porque tem gente que não está enxertado na videira, está pendurado na videira. Você vem na igreja, você até participa dos grupos aqui de louvor, você atua na igreja, mas você não tem relacionamento com Jesus, o dono da igreja. E aí, gente, os pendurados na videira vão ser tirados e lançados no fogo. Quem não tiver enxertado, ligado, quem não está enxertado não recebe a vida da videira. Porque é a vida de Cristo em você que te santifica. Então, se você conhece um crente que fala assim, não, é pela graça, irmão, Deus me entende, ele não está enxertado, ele está pendurado. Porque se ele tivesse enxertado, a vida de Deus estava jorrando nele fruto.
Não estou falando de perfeição, não, gente. Como eu volto a dizer, nós hoje vivemos como uma sombra. Um modelo imperfeito. Porque estamos nessa matéria. Certo? Mas nós estamos caminhando de fé em fé, de glória em glória. Amanhã eu serei uma Helena melhor do que aquela que eu sou hoje. E hoje eu já sou melhor do que aquela que eu fui ontem. Porque a luz da palavra de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim. E Ele vai trabalhando em mim incessantemente. Não se contente em estar na igreja apenas. Não se contente em estar pendurado na videira. Olha os céus abertos. Nós não conseguimos enxergar céus abertos quando nós estamos pendurados na videira, vivendo a religião e não a relação com Deus. Nós não conseguimos, gente. A gente só vê desespero, desesperança, e quando pensa que não, a gente está precisando de psiquiatra. E nada contra os psiquiatras, glória a Deus por eles, senão não sei o que ia ser, não. Acho que Deus, já sabendo na sua soberania o que a gente ia se tornar como seres humanos, Ele já deu capacidade para o homem, para estudar, para entender e para ajudar um ao outro. Graças a Deus pela medicina. Agora não pense você que o remédio que vai te livrar do autoextermínio, que o remédio que vai te dar um suporte para você aguentar por um tempo aquilo que você está... Gente, é só um suporte. O que te muda, o que te passa limpo, o que te renova e o que te dá um outro olhar para a vida é o Senhor. E é um relacionamento com Ele. À medida que você vai andando com Jesus, você vai enxergando as coisas de um jeito diferente. Exatamente como Estevão. O que aconteceu com Paulo e Silas naquela cadeia que os caras estavam cantando? Se o apóstolo Fade fosse preso, poxa vida, ia um tanto de gente lá brigar na porta da delegacia, os advogados, tudo da igreja ia vir junto para criar confusão, é ou não é? A reunião de oração ia pegar fogo aqui, nosso apóstolo está sendo perseguido, não é não? Tudo maravilhoso. Mas como será que nós estaríamos presos? Como será que o Fábio estaria preso? Será que ele ia estar perguntando, ô Lígia, esse povo está querendo me tirar, já está providenciando para me tirar? Ou ele ia estar assim, ô Deus, bendito seja o teu nome, estou aqui, né, porque o Senhor me achou digno de estar aqui. Vamos cantar, então louve, simplesmente louve. Gente, fala sério, se Paulo e Silas estivessem cantando, não é a cara deles cantar isso? É porque a Cassiane, né, a irmã que, não foi a Cassiane, foi na voz da Cassiane que a gente conheceu, mas a irmã que compôs essa música, acho que ela foi totalmente inspirada em Paulo e Silas, né? Senta aí que eu não acabei ainda não. Paulo e Silas estavam presos e aquilo resultou em salvação. A nossa tribulação é para a glória de Deus. A nossa tribulação, se você está andando com Deus como Enoque, andando com Deus como Noé, andando com Deus como Abraão, vai produzir fruto, vai produzir vida. Não é uma vida que a gente vive só para a gente, é uma vida para Deus, para a glória de Deus, é totalmente diferente. E quando você está vivendo essa caminhada para a glória de Deus, está tudo caindo ao redor, mas o Senhor está sustentando. Ele não prometeu que ia ser fácil, Ele prometeu que estaria com a gente. E Ele está. E Estevão viu os céus abertos, não foi em uma noite esplêndida. Estevão viu os céus abertos para ser apedrejado.
Eu não sei o que vem por aí. Algumas pessoas estão esperando piora. Os conspiracionistas dizem que essa pandemia foi apenas um treino para a elite mundial ver como é que o gado se comporta. Outros dizem que vai ficar tudo bem, que ainda não chegou o tempo, que é só um princípio de dores. Existem palavras que dizem que Deus vai dar o escape, depois vai dar 5 anos de paz e crescimento, e depois virá uma pandemia pior. Eu estou reproduzindo palavras proféticas que foram liberadas, e a gente não está aqui para julgar o profeta, nós julgamos a profecia, guardamos no coração. Se for de Deus, vai cumprir, se não for, não vai. Está tudo certo. O que virá? Não sei. Mas o que nós estamos fazendo hoje com aquilo que nós estamos vivendo hoje? Será que a gente está ficando mais crente, gente? Será que a gente está se santificando mais? Será que a gente está começando a identificar mais a voz de Deus e discernir a voz de Deus da nossa emoção, a voz de Deus da maioria das pessoas, a voz de Deus? Aquelas tantas de voz que tem dentro da gente, vocês também têm ou só eu? Elas, né, tem hora que uma conversação, um vozerio dentro de você, você quase sacode a cabeça, cala a boca todo mundo! Não é assim? Será que é isso? Será que é aquilo? Aí você assiste o telejornal. Não assista. Não assista. Vai ler a Bíblia. Vai ficar na internet também não, gente. Vai alimentar o espírito. Vai fortalecer o seu espírito, que você não sabe de quanta comida você vai precisar para andar mais 40 dias. Vai comer o pão que o anjo prepara e está pondo na sua mesa. Levanta desse lugar que você está deitado nele. Vai comer o pão do céu que já está disponível para você. Se alimenta dele, porque é ele que vai te fazer caminhar 40 dias e 40 noites. Até que Deus se revele para você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Ler a palavra de Deus não é mais opcional. Se você não se encher da palavra, se você não se encher da verdade, a mentira vai te derrubar. Porque o diabo é o especialista em contar mentira, gente. E ele está ficando cada vez mais aguçado nisso. É o pai da mentira. A mentira e o engano nasceram nele. Sabe o que é engano? É o que parece verdade. Engano é que tem cara de verdade, cheiro de verdade, jeito de verdade, mas é engano. O anticristo que vai seduzir as nações, a Bíblia diz que ele vai seduzir até os próprios eleitos. Ele vai tentar seduzir até os próprios eleitos de Deus, porque o cabra vai ser bom. Ele vai ter o verniz que a gente gosta. Por isso que é importante a gente discernir entre o que é ouro, prata, pedra preciosa ou aquilo que é palha. Os céus estão abertos. Mas você consegue ver o Filho de Deus? Você consegue ver os céus abertos nesse caos mundial que a gente está mergulhado nele? Será que você consegue ver? Hoje, antes de vir para cá, a gente estava esperando o carro chegar para nos buscar, e eu falando com a minha filha caçula, Sofia. Ela vai fazer 19 anos. E a gente começou a falar do casamento. O casamento. E a gente começou a falar, gente, se o Senhor, Ele vai apontando, né? Ele usa as coisas terrenas para apontar nas celestiais, Ele usa aquilo que aconteceu no Antigo Testamento para apontar para o Cordeiro de Deus, né? Aquele negócio no Egito, passa o sangue do Cordeiro nas portas, né? Apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo no Antigo Testamento está apontando para Cristo, para o Messias, né? Davi, tudo tem a ver com aquilo. E Jesus vem, morre, nos garante salvação, e aí Ele anuncia uma nova ordem mundial. Não é essa que está sendo propagada aí. Aquela que a gente canta na virada do ano em Aleluia de Handel. E Ele reinará para sempre. A gente canta isso, mas não entende. Handel já entendeu.
Rendeu, já entendeu. Rei dos reis. As nações vão se dobrar diante dele. E quem vai reinar com ele é a noiva. Uma noiva justa, uma noiva pura. Uma noiva que não visa os seus próprios interesses. Uma noiva serva, uma noiva humilde. Uma noiva vestida de linho branco. Aí a gente estava falando da noiva, da figura da noiva, eu e a Sofia. E a Sofia, mãe, a noiva, quando ela entra nela, parece uma figura etérea, assim. Aí eu lembrei da música do Diante do Trono, né? Multidões com vestes brancas, de toda tribo e nação, aguardando o grande dia em que o verão face a face. Seus olhos são como fogo, sua voz como um trovão. Sobre um cavalo branco ele vem, amado das nossas almas, queremos contigo estar. O Espírito e a noiva dizem vem, Senhor Jesus. Ame a volta de Cristo novamente. E nós duas começamos a pensar naquilo, que depois das núpcias, a Nova Jerusalém desce, o governo sairá de Sião, e todas as nações, o cordeiro vai pastar com o leão, as armas virarão arado. A justiça que a gente espera nesse governo terreno, gente, ela não vem. Vivemos como uma sombra do que aguardamos. Então, sim, nós que já vivemos sob o reino, sim, nós já caminhamos em justiça hoje. Nós já caminhamos como antecipação do que aguardamos. Quebrando grilhões, tirando os oprimidos das prisões, defendendo as crianças, sim. Mas a plenitude do que esperamos, a alegria. Vocês já foram num casamento? Na maioria dos casamentos que eu já fui, tem uma alegria no ar. Todo mundo está rindo, se abraçando, uma confraternização, uma alegria. Todo mundo bonito, todo mundo cheiroso, bem vestido. Isso, gente, é só a sombra. Você já parou para pensar no dia do casamento? É por isso, gente, que a gente não vai precisar de se dar em casamento. Porque tudo que hoje a gente vive como paliativo dentro de um casamento feliz, será pleno e verdadeiro no casamento da cordeiro e da noiva. Veja os céus abertos, igreja. O noivo vem aí. Amanhã, daqui 100 anos, não sei. Só sei que ele vem. E eu vou receber um corpo glorificado. E as minhas obras me seguirão. O que eu faço hoje aponta a minha função no reino que está por vir. Gente, vamos começar a lembrar das promessas de Deus? Vamos começar a ver os céus abertos. Fique de pé no seu lugar. Oh, Senhor Jesus, nós te aguardamos, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ah! Noivo, vem, vem, vem e contemplar minha dança. Ah, Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor mude o padrão do nosso pensamento.
Às vezes, Senhor, nós nos envolvemos com essa vida, com essa terra, com as coisas da terra. E elas são importantes, porque elas apontam aquilo que está por vir. E nós queremos viver hoje nessa terra, nesse corpo, nessa vida, como uma antecipação daquilo que aguardamos. Trabalhando, orando, gerando, se envolvendo com aquilo que o Senhor quer que a gente se envolva. Nos comprometendo uns com os outros, levantando o oprimido, levando remédio para o ferido. Nós queremos ser, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, hoje, aqui, nesse mundo declinado e caído, mas com os olhos na eternidade, com os olhos no governo que está por vir, com os olhos nos céus abertos, porque o Senhor tem um propósito em tudo que o Senhor permite. Nós não estamos à deriva, nós somos teus filhos. Obrigada, Jesus. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos à deriva, Jesus. Nós queremos te dizer nessa noite que nós queremos ser contados com aqueles que andam contigo. Oh, Senhor, porque agora o teu Espírito habita em nós. Queremos ser como Noé, como Enoque, como Abraão, que não tiveram episódios de fé, mas que andaram contigo enquanto estavam vendo a bênção, e andaram contigo enquanto não viam nada. Abraão continuou crendo. Ele não viu, Senhor, nem um terço daquilo que o Senhor fez com a descendência dele, mas ele creu até o fim. E ele vislumbrou em Isaac a semente. Oh, Jesus, nós queremos viver assim como Abraão, não com episódios de fé, mas uma fé cheia de fidelidade, permanecendo nos dias bons, permanecendo nos dias maus, contemplando como Estevão os céus abertos, mesmo quando as pedras são dirigidas a nós. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Toma o teu lugar na nossa vida. Nos perdoe se nós formatamos o Senhor nas nossas limitações terrenas, imaginando que o Senhor é um Deus como Papai Noel, um Deus como o gênio da lâmpada, nas nossas histórias fantasiosas terrenas. Mas que a gente enxergue, Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus revelado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo, a palavra. Que a gente veja a tua vida, os teus princípios, o teu amor expresso em Jesus Cristo, a tua redenção, e que a gente seja fiel, se guardando como noiva até o casamento, o grande casamento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, Ministério da Fé.